A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Nós estamos ainda falando sobre hermenêutica, nós já estamos avançando bastante e hoje nós vamos falar sobre algumas figuras de linguagem para que a gente possa entender no texto algumas palavras que são específicas daquela época, daquele local, e que hoje não teriam esse sentido para nós. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos nos aprofundar nos seus mistérios. Vem conosco. Vamos falar sobre figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? Figuras de linguagem são expressões, são palavras que nós utilizamos e que eles também utilizam, a Bíblia utiliza isso, e que elas não podem ser entendidas literalmente, ou seja, ela tem um outro significado que não o significado próprio da palavra. Então, as palavras, algumas delas são utilizadas com um simbolismo, com um significado diferente. Então, são típicas de uma cultura, são típicas de costumes da época deles, dos judeus ou dos povos que habitavam os lugares em que o povo de Deus habitou e que acabaram sendo escritas, que acabaram sendo refletidas na Bíblia. Tá? Uma questão interessante em relação a isto é que em Apocalipse nós vamos observar uma expressão de selos, 7 selos. O que significava isso para ele? Só para que o amado tenha uma ideia do que são essas figuras de linguagem. Então, quando eles falam de selo, na verdade era um costume romano. Era um costume romano em que documentos bastante importantes, como por exemplo testamento, compra e venda de imóveis, eles tinham que ser selados com 7 selos. Então, havia, para que o documento tivesse validade, para que ele tivesse valor jurídico, tinha que ter 7 selos. E aí o escritor João, o escritor do Apocalipse, ele faz o que? Ele usa esta ideia dos selos lá nas cartas, lá no Apocalipse, ele usa isso em relação à sua explicação do documento que estava sendo aberto. Portanto, um documento importante que estava selado, como os documentos romanos eram selados naquela época. Muito bem, e as figuras de linguagem? Nós vamos ter vários tipos de figuras de linguagem. Existe um tipo de figura de linguagem que é uma associação. Então, às vezes, nós estamos usando uma expressão, nós estamos usando uma palavra e que ela está associada a outra coisa. Então, eu uso a palavra com um sentido diferente. Então, por exemplo, quando o amado vai observar em vários escritos, principalmente proféticos, está escrito assim: o dia do Senhor. O que ele está falando sobre esse dia do Senhor? Porque, neste caso, ele está substituindo o dia do Senhor, esse nome, dia do Senhor, essa expressão, que é associativa a um tempo, para uma circunstância, para uma situação que iria acontecer e que nós não sabemos qual é esse dia, a gente não sabe esse dia. Então, o termo, né, Dia do Senhor, está substituindo este evento, que é o julgamento, que é a condenação ou a absolvição das pessoas de acordo com seus comportamentos. Uma outra palavra que se utiliza, por exemplo, é céu. Céu, ele está referido, toda vez que você
em alguns escritos você ouve a palavra céu, você está vendo a palavra céu, ele está sendo utilizado fazendo uma referência a Deus, porque este é o local de habitação de Deus. Então, o céu, se eu olhar para o céu, estou vendo lá um céu azul, etc., ou o céu escuro, dependendo se você está ouvindo isso de dia ou de noite. E este céu que a gente está vendo aqui não é o céu propriamente dito, ele tem um significado. Ele quer dizer, ele está se referindo a Deus. Uma outra situação é a causa e efeito. Então eu estou usando um para explicar o outro ou para falar sobre o outro. Então, quando nós falamos de espada, eu posso estar falando da mão do Senhor que está fazendo o julgamento, que está fazendo a condenação, porque a espada é condenação. Eu posso falar de espada e pensar na mão do Senhor, mas eu posso falar da mão do Senhor e pensar em espada, quando a mão do Senhor pesa ou quando ele utiliza a espada. Então, eu posso estar usando um termo pelo outro. Às vezes eu uso uma palavra, mas eu quero dizer tudo que se refere àquela palavra. Por exemplo, quando nós dizemos assim, que Jesus é o pão da vida. O que ele quer dizer com pão? Pão, ele quer mencionar, ele quer falar, que ele está se referindo aqui a todas as nossas necessidades. Porque pão era o alimento mais importante. Era o alimento que todo mundo comia. Eles podiam não comer carne, podiam alguns verduras, outros, enfim, mas pão todo mundo comia. Então, quando ele fala de pão, aqui pode significar o quê? Pode significar as necessidades da pessoa. Então, fornece pão, ou seja, eu tenho aí todas as minhas necessidades que estão sendo satisfeitas. Às vezes eu falo assim, ou a gente vê na palavra, eu não tenho um teto. O que quer dizer que você não tem um teto? Quer dizer que a tua casa não tem teto? Não, quer dizer que você não tem casa. Então, quando Jesus fala que ele não tem onde recostar a cabeça, quando ele não tem teto, ele quer dizer que ele não tem casa. Tá vendo? Então, aqui o teto está significando a casa inteira, não só o teto, mas a casa inteira. Uma outra expressão que é muito importante e o amado tem que tomar cuidado. Às vezes a palavra serpente, ela pode ter um efeito positivo ou negativo. Então, por exemplo, quando no episódio da serpente com Adão e Eva, lá eu tenho um efeito negativo. Quando Jesus chama os fariseus e também João Batista chama os fariseus de raça de víboras, ele está se referindo a uma qualidade negativa da serpente, que ela ataca por traição, que ela é venenosa, que ela é perigosa, que ela representa um mal. Mas eu posso encontrar um provérbio que diz que nós devemos ser prudentes como a serpente. Então, aqui eu tenho um aspecto positivo da serpente. Ele não está falando do aspecto negativo da serpente. Quando ele diz que nós devemos ser prudentes como as serpentes, significa que ele está ressaltando uma qualidade positiva das serpentes. Comparação. Normalmente, quando aparece comparação, é para fortalecer a ideia, e aqui nós vamos ter uma expressãozinha. Aparece a expressão como. Né? Isso é muito comum. Duas passagens aqui que eu quero ler para o amado. Isaías 51, 6. Levantai os vossos olhos para o céu e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça. Então, como a fumaça desaparece, o céu vai desaparecer. Como assim?
desse jeito. Então ele está explicando com semelhança entre como a fumaça desaparece e como o céu vai desaparecer. E a terra se envelhecerá como roupa. Né? E uma outra passagem que eu acho lindíssima diz assim: assim como os montes à volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Uma passagem linda, né? Que está comparando a proteção dos montes que estão em volta de Jerusalém com a proteção do Senhor, com a permanência do Senhor, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós vamos observar aqui que também podem acontecer os chamados acréscimos. Não se preocupe com as palavras, elas são difíceis mesmo, você não precisa se preocupar com elas. Eu estou colocando aqui apenas para esclarecer, mas você não precisa se preocupar com ela. Se preocupe com o significado, com aquilo que eu estou colocando no texto para enfatizar, para fixar aquela ideia. Então eu posso usar o chamado pleonasmo, né? O famoso subiu para cima, desceu para baixo, né? Então, aqui na Bíblia, eu vou encontrar pleonasmo? Vou encontrar. É uma repetição de palavra sinônima que está dizendo a mesma coisa, subir para cima. A mesma coisa aqui em João 9,36, por exemplo, que ele diz, respondeu e disse. Ora, se respondeu é porque ele disse, ou se ele disse é porque ele respondeu. Gritou em alta voz. Ora, se eu estou gritando, tem que ser em alta voz, lá em Números 14:1. Então isso é pleonasmo, ou seja, ele está enfatizando, ele está pondo em evidência aquilo. Existe uma outra situação que eu repito a palavra. Quantas vezes você já ouviu, né, Jesus falar assim, em verdade vos digo. Quantas vezes? Né? Toda vez que ele falava, em verdade vos digo. Então, essa repetição quer dizer que é verdade mesmo, é aquilo mesmo que vai acontecer. Agora, olha que coisa interessante. Quando o texto repete 3 vezes a mesma palavra em sequência, significa que aquela palavra ganha um sentido especial. Então, por exemplo, quando na palavra está escrito santo, santo, santo é o Senhor. Quando nós falamos santo, 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 quer dizer que ele é perfeitamente santo. A santidade dele não se discute. Então, é uma santidade absoluta, né? É um santíssimo. Eu posso exagerar no que eu estou falando? Pode, você também pode exagerar no que você está falando. Todo mundo me ouviu. Não, não foi todo mundo que te ouviu, foram algumas pessoas que te ouviram. Não foi o mundo inteiro que te ouviu. Então, quando Jesus explica, quando Jesus fala sobre ser mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, ele está exagerando, né? Não é que seja mais fácil, isso é impossível. Não dá para um camelo passar no fundo de uma agulha. Então, o que acontece aqui? Acontece que ele está exagerando a expressão exatamente para dizer que aquilo é muito importante que nós saibamos. Então, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que uma outra coisa. Então, ele está afirmando com bastante veemência, com bastante firmeza aquilo que ele está explicando. Pode haver contraste ou atenuação. Uma coisa bastante comum na Bíblia é anunciar algo que é oposto ao que eu quero dizer. Normalmente isso vem seguido de sarcasmo, ridicularização. Às vezes no nosso dia a dia a gente faz isso, né? Então a gente quer dizer que tá ruim, mas fala que tá bom. Quer dizer que tá bom, mas fala que tá ruim. Então,
Às vezes, isso é uma técnica que se utiliza para expor a situação e colocar a situação com uma força maior. Então, por exemplo, vocês lembram quando Davi trouxe a arca para Jerusalém? Ele veio dançando, né, na frente de todas as pessoas, dançando, e ele despiu as vestes reais. Ora, quando ele chegou em casa, a mulher dele, Mical, filha de Saul, falou: bonito papel você fez, estava lindo, o rei daquele jeito, quase nu, dançando com a mulherada. O que ela está falando? Ela está usando de sarcasmo, que é uma ridicularização, e esta frase é uma ironia. Na verdade, ele está falando exatamente o contrário. Então, Jesus falava isso. Quando ele falava dos fariseus, ele falava com sarcasmo, ele falava com ironia dos fariseus. Vá lá, obedeça o que eles estão falando, mas não faça o que eles fazem, não, né? Eles falam. Então, ele fazia essa situação. Existem algumas expressões que elas vão amenizar um pouco. Então, existem coisas que são muito ofensivas. E porque elas são muito ofensivas, o autor, o texto, ele vai usar uma palavra que substitui e que é menos ofensiva. É um termo mais suave. Então, por exemplo, ele diz assim: fulano foi e cobriu os pés. O que quer dizer cobrir os pés? Quer dizer que ele foi no banheiro. Óbvio, o texto não está escrevendo que ele foi no banheiro, mas ele diz cobrir os pés. Então, a expressão cobrir os pés quer dizer ir no banheiro. Quando ele fala conhecer a esposa, conheceu a concubina de alguém, ele descobriu a sua nudez. O que ele quer falar com isso? Ele está dizendo que a pessoa manteve relações sexuais. Então, ela teve uma conjunção, ela manteve uma relação sexual. Mas ela não fala em relação sexual, ele fala em conhecer ou descobrir a sua nudez. Então, descobriu a nudez da esposa do seu pai ou do seu irmão. Então, isso aqui era um pecado e isso aqui ele está dizendo que manteve relações com a pessoa, né? Às vezes, nós já falamos sobre isso, mas aqui a gente vai reforçar. Às vezes eu confronto duas coisas, às vezes eu equiparo duas coisas, eu comparo duas coisas. Isso é muito comum para dizer semelhanças e diferenças. Então, por exemplo, quando se compara no Novo Testamento Adão e Cristo, então fala-se as diferenças e as semelhanças entre um e outro. Quando eu estou comparando as obras da carne e as obras do Espírito, a carne e o Espírito, ou a lei e a graça, então eu estou fazendo esta comparação. Então isso aqui também é uma figura de linguagem. E finalmente, nós temos aqui a chamada associação-relação. Eu já viu alguma coisa nesse respeito. Então eu estou substituindo uma palavra por outra palavra. Então, por exemplo, eu quero dizer reinado, mas eu não falo reinado de Saul ou reinado de Davi. O que eu falo? O trono de Davi permanecerá para sempre. Então, eu estou falando dessa descendência de Davi, do trono de Davi. Então, o reinado de Davi. Quando eu falo de espada, porque vai trazer a espada sobre este povo. O que quer dizer isso? Quer dizer que vai trazer o julgamento ou vai trazer a guerra sobre este povo. E uma coisa super importante que inclusive eu já vi em algumas profecias dadas a algumas pessoas dentro da nossa igreja. Chave. O que quer dizer quando se fala em chave? Eu estou falando de autoridade. A chave abre e fecha. Portanto, eu estou falando de autoridade. Quem tem a chave tem autoridade. Amém, amados? Eu espero que esta aula tenha contribuído para que quando você estiver lendo as Escrituras,
algumas questõezinhas sejam esclarecidas, fique mais fácil você entender a palavra de Deus. Amém? Bons estudos!